pastor Eurípides, estudioso da palavra. Uma alegria ter o senhor conosco, e nós já queremos receber essa contribuição que Deus tem colocado no seu coração, pastor Eurípides. Com essa questão, o senhor vê que nós hoje, como pentecostais, temos sido enfraquecido a nossa doutrina, pastor? Bem, com relação a isso, não resta dúvida nenhuma, né, que houve sim um enfraquecimento naquilo que se refere à doutrina pentecostal, levando em consideração que dos últimos 3 séculos o maior movimento pentecostal ele se fez presente aqui no Brasil, né? Então, evidentemente que assim, nos últimos 3 séculos a gente poderia citar o grande avivamento da Rua Azusa, mas a partir dali houve vários outros avivamentos, né? África, Ásia e tudo mais, mas nenhum, notadamente, assim, tão forte, tão presente, tão vivo como o presenciado aqui no nosso Brasil. E ao longo dos anos, dos tempos, eu não sei se por causa de várias outras doutrinas e alguns excessos, e é importante, por isso que a leitura que o pastor João Abrantes ele fez, ela é por demais pertinente. Por que ela é pertinente? Ele fala a respeito do próprio apóstolo Paulo, e a gente percebe que ninguém mais além dele, ou não teve nenhum outro mais além dele, que falou a respeito dos dons espirituais e a importância dele, sobretudo do amor. Ele começa dizendo aí no capítulo 14, né, buscai o amor, né, e também sobretudo os dons, e ele ainda especifica quais que são mais importantes. Se você for observar o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12, ainda falando, e essa primeira epístola de 1 Coríntios, ele vai dedicar em várias partes a ela, inclusive essa questão dos dons espirituais e tudo mais. Eu acho que chama a atenção aqui, eu acho que resumiria toda essa questão da pergunta que o senhor me fez. O apóstolo Paulo, ele explica no capítulo 12, quando ele começa dizendo, olha, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais o quê? Ignorantes. Então eu acho que por causa da ignorância e de alguns excessos que houve, eu acho que acabou sim enfraquecendo muitas coisas. Então houve sim alguns excessos, mas se nós formos observar, a doutrina pentecostal ela é essencialmente bíblica e comprovada ao longo de toda a história depois da ascensão de Cristo Jesus, bem como vocês falaram. Sobre essa questão de criancice, nesse mesmo texto, eu só resumo e volto a fala aqui para vocês para não me tornar extenso. No capítulo 14 mesmo, você quer ver quando nós falamos de ignorância, é uma ignorância que nós utilizamos e falamos boa parte, ou durante toda a minha infância e durante muito tempo, eu vi isso falar que é a questão, olha, nós precisamos falar em línguas estranhas, porque é o idioma do céu, você vai para lá, e lá você precisa aprender o idioma do céu. E não existe uma ignorância maior do que essa, porque a própria leitura do texto do capítulo 14, ela vai nos mostrar isso, que é importante falar em línguas, sim, é por demais importante. E ela explica o motivo que é importante, porque quem fala em línguas, fala em mistério. E só Deus entende. Ora, se só Deus entende, então Satanás não entende, porque ele é Lúcifer, ele morava lá no céu, era anjo, então ele poderia conhecer o que a gente fala. Se outro diz que é a língua dos anjos, não é a língua dos anjos, porque senão Satanás descobriria, então os próprios anjos saberiam. Então a língua ela é estranha e somente Deus ele entende lá no céu. Então se só Deus entende, por que eu vou dizer que esse é o idioma do céu? Não, é uma linguagem, é um elo de comunicação entre eu e o nosso Deus. Então existiram sim alguns excessos, algumas questões que nós fomos, por falta de conhecimento, falávamos sem conhecimento de causa, mas se existe uma certeza que nós temos é que a doutrina pentecostal, ela é bíblica e tem as suas bases. Pastor Eurípides vai estar dando continuidade aqui com a fala, fechando esse ponto, e a gente já vai atender um telefone também ali de um companheiro que vai estar participando conosco hoje. Só finalizando, acho que a grande questão é nós termos o devido cuidado com os excessos, né? E importante também, dentro dessa questão, nós que somos mais antigos, termos essa percepção que existem coisas novas e a gente precisa estar aberto ao novo.
E os novos que aqui estão precisam respeitar e valorizar os marcos antigos, porque eles são importantes e não podem, de fato e de forma nenhuma, serem removidos. A doutrina pentecostal, ela faz parte da Assembleia de Deus, é benéfica, é maravilhosa. O que se precisa ter cuidado são com os excessos. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. E quando eu digo isso, que nem todo mundo está aberto a saber o novo, eu digo, e só finalizo aqui rapidinho, um aluno meu um outro dia questionando em sala, ainda quando estávamos presencial, aqui não vou citar o nome, que essa irmã e esposa, inclusive, acho de um pastor, não sei, missionária, e ela questionando de forma veemente que não concordava um pensamento que eu falei, quando eu disse assim, é possível alguém ser cheio do Espírito Santo? É possível alguém ter dons espirituais e ainda assim pecar? Ela disse, não pode pecar. Aí eu disse, não, irmã, então a senhora não está muito bíblica. Aí eu mostrei esse texto, inclusive, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, que inclusive o apóstolo Paulo estava falando que a igreja era abençoada porque não faltava nenhum dom, ou seja, ela tinha os 9 dons. Só que no capítulo 3, mesmo ela tendo os 9 dons ali, ele vai dizer que era uma igreja carnal, e como era carnal e como ele repreendeu. Então alguém às vezes tem essa impressão, e aí eu falo das ignorâncias, que às vezes o excesso que as pessoas têm, porque eles imaginam como é que alguém usado pelo Espírito, usado pelos dons, ainda comete escândalo, comete isso. É porque os dons espirituais, eles precisam ser olhados exatamente com o que o pastor Antônio Dias falou, o fruto do Espírito. Se você tiver os dons espirituais, mas não tiver os frutos do Espírito, para nada lhe servirá, porque os dons é para manifestação da glória, para edificação, mas não é para salvação. Ao passo que o fruto do Espírito, sim, aí ele vai se encarregar, porque... Eu quero passar para o pastor Eurípides. Pastor Eurípides, nós temos aí apenas 18 minutos para terminar o programa, para o senhor fazer o fechamento do seu raciocínio e também fazer as suas considerações. Finalizando aqui só o nosso pensamento acerca daquilo que nós estávamos conversando a respeito da doutrina pentecostal. Irineu, com muita propriedade, foi ele discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João, o apóstolo. Então, com bases muito sólidas e afirmações poderosas que eles fizeram acerca da doutrina pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, os dons e o falar em línguas. Então não é algo recente. Você vai observar ao longo da história aí grandes expoentes, tanto os pais na fé, como reformistas, como pré-reformistas, como João Hus, como Jerônimo Savonarola, como o próprio Martinho Lutero, né, que ele vem trazer aí essa reforma protestante. E finalizando aqui, não dá tempo para a gente falar, mas você vai observar vários historiadores que falam a respeito dele, dentre eles o mais proeminente, T.L. Story, quando ele fala na página 46 do volume 3 ali do seu livro, que foi um dos grandes marcos aí dos seus escritos, onde ele fala da história da igreja. Ele cita inclusive que Martinho Lutero falava línguas estranhas e, além disso, ele também profetizava. A gente pensa, e há muita divergência quando é que surgiu o movimento pentecostal. Não, ele teve presente ao longo aí de toda a história, sobretudo nos 3 últimos séculos. Quem poderia, a gente falando aqui de Antônio Gilberto, não poderia esquecer de citar aqui Emílio Conde, que foi o apóstolo da imprensa pentecostal. Olha os escritos daquele homem. Interessante quando ele traz na sua maior obra o testemunho dos séculos, e ele vai pegar ali como apoio desse livro a base principal, a biblioteca de Samuel Nistron, né? Ali que prestou esse relevante trabalho junto com Daniel Berg, Gunavin, que eu precisava falar, não vamos ter condições aqui. Gosto muito dessa questão de história, e a história que vai nos mostrar esse movimento pentecostal, a essa doutrina, a doutrina pentecostal, né? Mas ela é presente, ela está aí, ela é benéfica, ela reformulou, ela impactou o mundo, transformou gerações, ela teve um impacto na sua história, um mover sobrenatural muito grande, sobretudo nesse movimento aqui no Brasil. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação.
Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diários.